Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer. E hoje é segunda-feira, dia 18 de abril, começando mais uma semana também aí pra gente, tá? Tem feriado quinta-feira, tem jogo da Copa do Brasil na quarta, tá? Então vamos acompanhando o John aí para ficarmos 100% atualizados sobre o nosso Coringão. Já peço que me sigam lá no Instagram, lá no TikTok, lá no Quai, certo? Sempre aí nas principais redes sociais, porque o John sempre tá postando conteúdo para vocês. Fechou, família? Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Cara, eu sempre falo que é perfeito começar a semana quando o Corinthians vence, tá? E aí no sábado tivemos uma vitória assim excelente, tá? Uma vitória muito boa contra o Avaí em casa, 3-0, tá? Que nos deu os 3 pontos. E além disso nos deu a liderança do Campeonato Brasileiro. Desde 2018 que o Corinthians não era líder do Brasileirão. Pô, John, mas estamos na segunda rodada. Entendo perfeitamente, concordo. Mas vocês entendem a gravidade que é o Corinthians passar o resto de 2018, 2019, 2020, 2021 e o início de 2022 para conseguir assumir a liderança do Brasileirão? O absurdo que é isso. E a gente passou, tá? E a gente passou, agora assume a liderança do Brasileirão. Obviamente estamos no começo, mas o ponto que a gente ganha no começo vale no fim também. Não é só ponto nas rodadas finais que vale, entendeu? 3 pontos agora e 3 pontos na última rodada tem o mesmo peso. Então, obviamente, é muito importante a conquista aí desses 3 pontos no começo, ainda mais com a vitória em casa, essa sequência que a gente vem engatando, tá? Vencemos o Botafogo, vencemos o Deportivo Cali, e aí agora 3-0 em cima do Avaí em casa, tá? Com 3 gols do Roger, importantíssimo, cara, importantíssimo para nossa equipe. E aí, já quero saber o que vocês acharam dessa partida do Corinthians, tá? Vitor Pereira entrou com a escalação aí com Cássio, a estreia do Rafael Ramos, que foi muito bem, tá? E aí o time do Corinthians no primeiro tempo voou, simplesmente voou em campo, tá? No segundo tempo, deu aquela patinada, sabe? O Vitor Pereira já fez algumas mudanças, aí o time dá aquela caída de rendimento, tá? O que eu acho que pode ser natural, mas não pode ser tanto, tá? Porque cai muito o nível, certo? Mas assim, a gente já vinha com o placar construído e aí a gente tinha uma certa tranquilidade dentro de campo. Entramos também com o João Vitor e Raul Gustavo. Para mim o Raul Gustavo tem que ser titular, tá? Tá jogando muito bem. Lucas Piton na esquerda jogou muito bem, deu assistência, tá? Deu assistência, participou do terceiro gol também. Então o time veio jogando muito bem, obviamente, na primeira etapa. Temos meio campo com Duque Heróis e o Maicon. O Duque Heróis no primeiro tempo comeu a bola. O Maicon dispensa comentários. O Renato Augusto foi um cara que foi abaixo do nível dele, tá? O Renato Augusto foi abaixo do nível dele. Tanto que no intervalo, o Vitor Pereira, por já estar com 2-0 no placar, tira o Renato, põe o Juliano, tá? Já põe o Juliano. Na frente, Adson, Roger e Júnior Moraes, tá? E aí o destaque, obviamente, o Roger pelos 3 gols. O Cássio jogou muito. O Cássio jogou muito. O Adson sempre se movimentando muito bem. E o Júnior Moraes ainda eu acho que falta um pouco para ele engrenar. Ainda falta, não sei se ele tá fora de ritmo, o que tá faltando para ele. Mas aí o Corinthians já abriu o placar com o Roger Guedes, tá? No início do jogo. Uma jogada aí do Duque Heróis que ele vai carregando. Divide a bola com o cara do Avaí. Sobra pro Roger no meio da área só para empurrar pro gol. O segundo gol é um passe do Cássio pro Lucas Piton, tá? Que a gente fala, o passe quebrando linhas. Em vez de ele dar a bola no Raul Gustavo achar o Piton e dar tempo do Avaí balançar a zaga, o que ele fez? Já dá o passe direto. Deu o passe direto, Lucas Piton já achou o Roger no facão, ele carregou, cortou pra dentro, deu só um tapinha no contrapé do goleiro.
E o terceiro gol, tá? É uma jogada pela esquerda, uma tabela do Juliano com o Lucas Piton, que aí o Juliano finaliza, só que a bola vai indo pro meio da área e o Roger chega para também finalizar e fazer o terceiro gol do Corinthians já na segunda etapa. O Avaí teve algumas oportunidades, tá? Uma bola no travessão, teve uma outra bola cara a cara, tá? Do atacante lá com o Cássio. O Cássio caiu, fez uma ótima defesa, antecipou o chute do cara, tá? Uma ótima defesa. E aí a gente conseguiu os 3 pontos. Temos aí diversos comentários sobre a partida. Os jogadores aí que entraram na equipe do Corinthians, temos o próprio Juliano, tá? Que já entrou aí no intervalo. Aí o Rony entrou no lugar do Maicon. O William entrou no lugar do Júnior Moraes. Aí empurrou o Roger novamente para centroavante, tá? Depois tivemos aí a entrada do Mantuan no lugar do Adson. E por fim, entrou o Giovani aí, nosso garoto da base, tá? No lugar do Roger Guedes. Cara, o Vitor Pereira manteve aquele rodízio que ele vinha falando que ia fazer, tá? Manteve o rodízio e a equipe foi muito bem. Criou as oportunidades no começo, já matou a partida. Foi o que eu falei contra o Deportivo Cali. Se a gente acelera o jogo e já faz os gols, daria uma tranquilidade, mas a gente não fez. Contra o Botafogo a gente acelerou, fez os gols. Contra o Avaí acelerou e fez os gols, tá? Então é isso que tá faltando na Libertadores. Isso que faltou no jogo contra o Deportivo Cali. Pra gente ter tranquilidade, o time dos caras abrir, que precisava sair para fazer o resultado, e dar mais espaços ainda pro Corinthians, tá? Pro Corinthians conseguir tirar lá em cima. Agora, se a gente não constrói o placar, não faz o gol primeiro, vai ficando difícil, vai criando aquela ansiedade e tudo mais. Mas, mais uma vez, quero saber, rapaziada, o que vocês acharam dessa vitória do Corinthians aí, que nos deu a liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, e o Rafael Ramos que chegou, né, já fez a estreia dele, falou um pouquinho sobre essa experiência, ele estava muito feliz, rapaziada. Primeiro, o Vitor Pereira falou o seguinte: o Rafael jogava regularmente no Santa Clara, uma equipe boa em Portugal. Eu acho que ele tem características que se enquadram no nosso jogo. É rápido, esclarecido, pode nos ajudar e tem o caráter que eu gosto. Competitivo, tem o espírito do Corinthians, veio para acrescentar e para ajudar. Hoje, uma estreia no nosso estádio, ele não fez o jogo no mais alto nível, mas de muita qualidade no ponto de vista defensivo e ofensivo. É isso. Não foi aquele jogo top de linha, mas o cara marcou, feijãozinho com arroz, atacou quando deu, ajudou no ataque, criou uma oportunidade pro Maicon, que ele finaliza assim de primeira, né? Já soltando o pé, tentando jogar no segundo pau. Mas assim, gostei, viu? Aparentemente é um jogador aguerrido, tá? Que eu acho que é uma característica muito importante. Mas foi só o primeiro jogo, vamos dar tempo aí e tranquilidade pro Rafael Ramos trabalhar. E ele falou o seguinte: estou feliz pela minha estreia, ganhamos, não sofremos gols, mas isso também é pela ajuda dos meus companheiros, que desde que cheguei estão sendo incríveis. Eles e toda a gente que trabalha no clube me receberam da melhor forma possível para eu chegar aqui e dar o meu melhor também. É graças ao trabalho deles que consegui fazer o jogo que eu fiz. Estou preparado para o que der e vier. Então, rapaziada, mais uma vez aí, tô gostando aí do Rafael Ramos. Vi todas as estatísticas dele, tá? 4 desarmes, 2 interceptações, sofreu 2 faltas, tá? Acertou um número alto aí de passes. Então, parabéns aí pro Rafael Ramos pela estreia com a camisa do Corinthians. Bom, outro assunto aí, né, da coletiva de imprensa foi o próprio Roger Guedes. O Roger falou o seguinte, rapaziada: acho que mostrei onde eu quero jogar. Por quê? O Roger dessa vez não entrou como referência, como ele vinha jogando já há um bom tempo no Corinthians. Ele entrou aberto pela esquerda com o Júnior Moraes como centroavante, tá? E aí o Roger: acho que mostrei onde eu quero jogar. Foi uma conversa sadia que eu tive com ele, no caso aí com o Vitor Pereira. Lógico que eu prefiro jogar aqui, onde me sinto mais à vontade, onde posso usar minha característica de fazer o facão toda hora. E o grupo já me conhece bastante nessa posição também. E aí o Vitor Pereira também respondeu isso, né? Porque o Roger falou: ó, eu estava incomodado, não entendi porque eu tinha ido pro banco, tá? Não entendi e tudo mais. E aí o Vitor respondeu o seguinte: liderar pessoas é perceber as características de cada personalidade. Ele é um bom menino, provavelmente é o jogador que eu mais tenho conversado. Tem que saber levá-lo, tirar o melhor dele.
falar um bocadinho ao coração e trazê-lo para o alinhamento que pretendemos. Antes, tínhamos que jogar com o Roger como atacante e eu expliquei a ele muitas vezes. Eu sei que você gosta de jogar da esquerda para dentro, mas a equipe precisa de você de atacante. Ele estava desanimado porque não estava fazendo gols. E eu tenho que dar razão a ele. Jogando pela esquerda, vai para dentro com o pé direito. Mas também temos o William, que gosta de jogar dessa forma. Vamos ter que ir fazendo essa gestão e acho que só é possível manter o nível e não baixar drasticamente assim. Porque o Roger estava jogando de atacante, como referência, viu uma bola, você olhava pro Roger, ele estava assim. O jogo correndo e ele cabisbaixo, esperando, pensando. Não dá, rapaziada, não dá, tá? Mesmo ele jogando fora de posição. Eu sei que todo mundo vai falar, bom, mas fora de posição. Não dá. Postura, tá? Postura do cara dentro de campo não pode. Entendo que ele estava fora de posição e tudo mais. Ele na posição dele jogou muito bem. Mas não pode pro técnico pedir para ele fazer uma outra função e o cara ficar sem condições, tá? Então, espero que após essa partida o Roger renove aí esse ânimo dele, né, essa vontade e que consiga aí novamente fazer os gols pela equipe do Corinthians. E aí, rapaziada, por fim, o Vitor Pereira falou sobre o Jô e sobre o Cássio, tá? Sobre o Jô ele falou o seguinte: o Jô, para o bem dele e do clube, está a perder peso, a ganhar melhor condição física. Ele perdeu 3,5 kg. É um desafio que eu fiz dele e ele está a corresponder para chegar ao seu nível. Aí eu pergunto para vocês. O Jô voltou pro Corinthians no meio de 2020. Certo? Quando voltou o campeonato lá no meio da pandemia. De lá até agora eu venho falando. O Jô não tem condições de jogar no Corinthians, por quê? Já tem 1 ano e meio que ele tá aqui e ele não perde peso. Não perde peso. Um cara que ganha 700 mil por mês não pode estar no peso que ele está. Não tem condições, tá? Assim que ele chegou em 2020, beleza. Pô, tá retornando agora e tal. Vai pegar aí o ritmo dos treinamentos. Mas olha o tempo que passou, ele continuava pesado. Aí o Vitor Pereira chega, conversa com o cara, propõe um desafio e tudo mais. Você já vê nitidamente que o Jô tá mais fino. Nitidamente. Tá? E aí, segundo o próprio Vitor Pereira, perdeu 3,5 kg e tem um desafio para perder um pouco mais. Tomara, né, rapaziada, que o Jô seja pelo menos útil para nossa equipe. Um cara que você possa colocar durante o jogo e ele se movimente, busque, lute, tá? Eu ainda torço pelo Jô, tá? Torço muito, muito, muito. Confio, tomara que ele consiga aí recuperar uma boa forma física com o Vitor Pereira e possa nos ajudar, né, rapaziada? E sobre o Cássio, o Vitor Pereira elogiou, falou que foi um jogo de alto nível, tá? Elogiei o Cássio também, fez um jogaço. Tomara que ele continue assim, né, rapaziada? Comente aí a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o campeonato feminino, o Corinthians entrou em campo ontem, tá? Então o masculino jogou no sábado, feminino no domingo. Vencemos aí a nossa partida em casa, também por 3-0. O jogo foi lá na Fazendinha e tudo mais. Os gols marcados pela Jaqueline, Gabi Zanotti e Adriana. Uma vitória aí muito importante pra gente, tá? A gente marcou os gols num período de tempo muito curto, em 16 minutos, tá? Da distância aí do primeiro até o terceiro gol. O Real Brasília foi uma equipe que até tentou complicar a nossa vida, mas aí o Corinthians, a partir do momento que fez o primeiro gol, já deslanchou, fez o segundo, fez o terceiro e aí construiu o placar, garantindo a vice-liderança provisória do Campeonato Brasileiro Feminino. Por quê? O Palmeiras é o líder, tá? O Palmeiras aí é o líder com 16 pontos, o Corinthians foi a 14 e o Internacional joga hoje contra o Atlético Mineiro, fora de casa, e o Inter tem 12. Então se o Inter perder, mantém 12, se empatar vai a 13, se vencer vai a 15. Aí ficaria o Palmeiras com 16, o Inter com 15, o Corinthians com 14. Tá? Então uma vitória aí muito importante, nos recoloca aí novamente na briga por essa liderança. E semana que vem, dia 25, tá? Na segunda-feira, a gente enfrenta a equipe do São José. Então assim, vitória muito, muito importante da nossa equipe. A gente aí abriu o placar no início do segundo tempo, tá? Com a Jaque, pegou o rebote aí, já abrindo o placar para nossa equipe. O segundo gol veio aos 11 minutos, tá? Com a Gabi Zanotti, uma cabeçada
sensacional. E o terceiro de pênalti aos 21 aí do segundo tempo, cobrado pela Adriana. E é isso, rapaziada. Vitória muito importante. Seguimos aí em busca da liderança do Brasileirão. Tá uma briga boa, viu? Tá uma briga boa. Vamos em busca de mais, assim como no Brasileirão masculino. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Corinthians. Primeiramente, vou falar sobre o atacante Giovani, tá? Que entrou em campo sábado, no lugar do Roger Guedes. Já havia entrado em campo contra o Botafogo, tá? Deixou uma boa impressão para nossa torcida. É um cara que eu vi o pessoal comentando, fui pesquisar o que os setoristas comentaram, o pessoal, pô, esse Giovani tem alguma coisa a mais. É um cara aguerrido, é um cara que briga, tá? É um cara que briga ali na frente, é um atacante aí que tem boas características e na base é um cara que tem números assim excelentes. E aí, segundo o site Goal, tá? Um clube da primeira divisão francesa está interessado na contratação do atacante Giovani, certo? O nome do time não foi revelado, tá? O nome do time não foi revelado, mas o atacante de 18 anos tem chances de sair do Corinthians já no meio do ano, tá? Na janela aí de transferências do meio do ano. Outro clube interessado na contratação do Giovani é o Norwich, tá? Da primeira divisão aí da Inglaterra, da Premier League. O clube enviou olheiros para avaliar o Giovani, tá? Em alguns jogos aí na base do Corinthians. E aí ele foi promovido ao time principal. E aí não teve grandes oportunidades, mas o pessoal está observando o Giovani. O Norwich, da Inglaterra, um clube da primeira divisão francesa. Pô, John, bacana, legal, mas qual que é a situação do Giovani no Corinthians? Porque o Corinthians estava renovando com os jogadores da base. O Giovani é um caso à parte, porque, na teoria, ele está emprestado ao Corinthians, tá? Ele pertence aí ao Capivariano, certo? E o Corinthians tem até junho para exercer o direito de compra, pagar 3 milhões de reais para ficar com 60% do passe. Sim, o cara de 18 anos, na teoria surgindo aí da base do Corinthians, e a gente não tem 100% do cara, precisa pagar para ter o cara. Essa é a realidade no nosso time. E aí, já por saber o interesse desses clubes, 2 clubes europeus, eu compraria o Giovani, tá? Obviamente tem que ver o fluxo de caixa aí, para ver a hora que vai dar para efetuar esse pagamento, mas eu compraria o Giovani, tá? Já pagaria esses 3 milhões por 60% do passe. Se o Capivariano quiser vender mais, eu já compraria, mas acho difícil. Por quê? Porque o Giovani já subiu pro time principal do Corinthians, tá? O Capivariano já tá vendo isso. Já tá vendo que tem clubes da Europa de olho. O que eles vão fazer? Corinthians já tinha no contrato aqui 60% por 3 milhões de reais. Pode comprar, mas vou ficar com 40%. Na futura venda, eu vendo em euros. Pro Capivariano é o melhor negócio do mundo, tá? Pro Corinthians, obviamente que não. Mas pro Capivariano, sem dúvidas alguma. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Se o Corinthians já deve negociar o Giovani agora no meio do ano, obviamente eu não negociaria. Gostaria de vê-lo mais vezes com a camisa do Corinthians, que ele se desenvolva um pouco mais aqui, mas é fato. Já existem clubes de olho no nosso atacante. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, outro jogador da base do Corinthians que está sendo observado por um clube da Europa é o meia Matheus Araújo, tá? Uma das promessas aí da nossa categoria de base. O Ajax, clube da Holanda, já sinalizou o interesse em contratar a joia do Corinthians, tá? A informação saiu na central do Timão, no meu Timão e tudo mais. Ponto importante, o Ajax ainda não fez a proposta, tá? Só demonstrou interesse. Já mandou um olheiro aqui para acompanhar o Matheus Araújo, foi aprovado. O Ajax já falou, ó, gostamos dele e temos a intenção de negociar. Provavelmente a proposta deve ser na casa dos 5 milhões de euros, tá? Em torno aí de 25 milhões de reais. E existe uma grande chance do Corinthians negociar o jogador, tá? Uma grande chance. Eu, particularmente, não sou a favor a gente já vender um meia de 19 anos
que não jogou na equipe principal. Simplesmente. Não sou a favor. O cara tem que pelo menos jogar um pouquinho com a camisa do Corinthians. Devolver um pouco desse investimento, não só financeiro, mas dentro de campo, principalmente. Tá? O Corinthians, no fim do ano passado, já havia renovado o contrato dele. Isso daí o Corinthians foi esperto. Contrato até 2024. Multa pra fora de 50 milhões de euros. Pô, John, então tem que vender pela multa. Ninguém vende jogador pela multa. Tá? Principalmente do futebol brasileiro para a Europa. A multa é para não perder o jogador de graça. Tá? Para você ter um poder na negociação. O valor de 5 milhões de euros para muitos pode ser pouco, tá? Para mim é pouco, mas é um jogador de 19 anos que ainda não provou nada, tá? Por isso que eu acho que ele tem que jogar aqui, provar, desfrutar um pouco com a camisa do Corinthians, aí a gente negocia por um valor acima, tá? Mas vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas, se o Ajax vai oficializar essa proposta e levar o Matheus Araújo para o futebol holandês. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!